Glória a Deus. Vamos lá então, meu povo, só um minutinho para mim abrir aqui. Amém. Bom, para a palavra de hoje, a gente vai precisar de um materialzinho para a gente poder estudar. A gente vai precisar de um resumo de um livro, 2 palavras ali chave e 2 músicas para a gente conseguir compreender. Praticamente o que o Senhor tratou aqui no meu coração, os hinos aqui do louvor já trabalhou, já vai falar. Se você está atento, você já vai entender rapidinho o que o Senhor quis dizer. Eu venho lendo, o Antigo Testamento. Da última vez eu tinha pregado do livro de Josué, e avançando ali, eu falei: Senhor, e agora o que eu vou, quando a pastora deu a oportunidade, eu falei: o que eu vou ministrar? E eu acho difícil ali o Velho Testamento, tem que entender o conceito, os costumes da época e tudo mais. Eu orando: Senhor, o que a gente vai ministrar? O que a gente vai falar nesse momento? E aí o Senhor trouxe a palavra do meu coração, e para a gente compreender, a gente vai ter que ler alguns versículos que estão no livro de Juízes. Vamos abrir a nossa Bíblia em Juízes, para a gente compreender. E essa lição que eu trago, pode ser que você precise usar ela agora, ou pode ser que você vai precisar ela no futuro. Então, pode ser que seja já usável no dia de hoje, ou pode ser que seja para um futuro não tão distante. E a gente vai ler Juízes, a gente vai ler alguns versículos aqui do livro de Juízes para a gente compreender, e vai ser Juízes 2:10 que a gente vai começar. Livro de Juízes 2:10. Eu vou estar lendo aqui alguns versículos, e quero ver se você consegue captar e entender a semelhança de um versículo com o outro. O que está ligando um versículo com o outro? Posso ler? Então, na minha Bíblia diz aqui em Juízes 2:10, diz assim: depois de toda aquela geração, foi reunida em seus antepassados, e surgiu uma nova geração, que não conhecia o Senhor, que havia feito por Israel. Vamos ler agora Juízes 3:7. Então vamos ver aqui o que acontece no 3:7, está aí pertinho. Os israelitas fizeram o que o Senhor reprova, pois esqueceram do Senhor, o seu Deus, e prestaram culto aos Baules. Eu não sei ler esses nomes aqui, é meio complicado, e a Será. Vamos ler mais um aqui. Então a gente leu já 2. Terceiro, vai ser capítulo 3, versículo 12. O 3:12 diz assim: mais uma vez os israelitas fizeram o que o Senhor reprova, e por isso o Senhor deu a Egrom, rei de Moabe, poder sobre Israel. Aí a gente vai ler mais um. 4, agora avança mais um pouquinho, mais um capítulo, 4:1. Diz assim: depois da morte de Eude, mais uma vez os israelitas fizeram o que o Senhor reprova. Se a gente avançar mais um pouquinho, no 6 agora, capítulo 6, versículo 1. De novo, os israelitas fizeram o que o Senhor reprova, e durante 7 anos eles entregou nas mãos dos mediantias, titas. Esse nome é complicado para mim. A gente avançando mais um pouquinho, estou acabando. Estamos agora no 8, capítulo 8, versículo 33. E diz assim, acharam? 8:33, Juízes 8:33. Logo depois que Gideão morreu, os israelitas voltaram a se prostituírem com os Baules, cultuando-os, e ergueram Baal-Beribe como seu Deus. Não se lembraram do Senhor, o seu Deus, que tinha livrado da mão dos seus inimigos. E o último, mais 2 só para a gente fechar. Vamos chegar agora no capítulo 10. Então a gente começou lá no 2, estamos no 10. 10:6. 10:6 diz assim: mais uma vez os israelitas fizeram o que o Senhor reprova. E para a gente fechar o último, capítulo 13, avança mais um pouquinho, 13:1. E diz aqui: os israelitas voltaram a fazer o que o Senhor reprova, e por isso o Senhor entregou na mão dos filisteus durante 40 anos. Então a gente leu aqui 8 versículos, contando lá a história do livro de Juízes.
Falei que a gente ia precisar de um resumo de um livro, resumo de Juízes. Então, o que acontece? A gente lendo aqui, o povo, né, tinha saído lá, Deus tinha livrado o povo do Egito, e aí foi passando o tempo, e veio uma nova geração que não se lembrou de Deus. Alguém ali esqueceu de ensinar a próxima geração o que Deus tinha feito. Aí Deus levanta o pessoal lá, o pessoal explica, ensina, salva eles. Passa um tempo, eles esquecem de novo de Deus. E aí Deus levanta outra pessoa, vem, liberta o povo, ensina. Passa um tempo, o povo esquece de novo de Deus. E assim vai indo, só aqui deu 8 passagens. Primeiro ponto aqui, então, para a gente entender, essa parte do esquecimento. O cuidado com isso. Então, passou o tempo, o povo vivia esquecendo de Deus. Passava o tempo, o povo vivia esquecendo de Deus. A gente pode esquecer muita coisa, mas de Deus não é bom a gente esquecer. Eu trazendo na memória, eu lembro, na minha infância, estava em casa, assim, tudo tranquilo, daqui a pouco eu via minha mãe correndo com tudo, assim, passando voando. Minha mãe e minha tia, era comum fazer isso. Porque elas colocavam o leite para ferver e ia estender a roupa, ia fazer alguma coisa. Daqui a pouco só escutava um barulhinho, elas voando lá para desligar, porque o leite tinha derramado, porque elas esqueceram do leite lá da panela. O leite, esquecer até vai, desde que você tenha 2 litros. Se tiver só um, vai ser um grave problema. E eu estava trazendo à memória essa parte do esquecimento. Eu lembro um dia, eu tinha 8 anos de idade, estava na escola, bateu o sinal, peguei minha mochila, desci para o portão, e aí as criançadas começaram a ir embora, eu esperando alguém vir me buscar. E nada. E aí foi todo mundo embora, eu fiquei lá. Falei, nossa, acho que esqueceram de mim aqui na escola. E na época não tinha celular, não tinha acho que nem telefone em casa. Falei, e agora? Tinha 2 caminhos para ir embora. Falei, se eu vou por um e alguém vem pelo outro, vai chegar aqui, não vai estar, vai ficar preocupado. E agora? Fico esperando? Não fico? Falei, melhor ficar esperando. Sei que passou um bom tempo, depois meu tio chegou lá para me pegar, porque ele acabou me esquecendo lá na escola. Outro dia aconteceu com a minha mãe. Minha prima estava na escola e normalmente eu ia buscar ela segunda, terça, quinta e sexta. Quarta eu não podia, que eu estava dando aula. Aí minha mãe me liga, mas não, tá tudo bem, você não chegou ainda com a Ju? Falei, mas hoje é quarta, hoje não é o dia de eu buscar a Ju. Aí eu olho da janela de casa e vejo minha mãe correndo lá na rua, desesperada, indo atrás da Ju. Então acontece a gente esquecer. Um exemplo, esses dias minha esposa olhou para mim e falou, nossa, eu falei, que foi? Nossa, eu comprei um negócio, esqueci que ia vir nessa fatura. Quando ela olhou lá, assustou, falou, nossa, é agora que vai vir. Então a gente tem uns esquecimentos no dia a dia, acontece da gente esquecer. Só que Deus não é bom esquecer. Tem muita coisa que dá para esquecer, mas Deus não é recomendável. Se você ler a Bíblia, você vai ver que o povo acabava esquecendo de Deus. Como eu disse, hoje estamos aqui porque vocês lembraram de Deus, lembraram que vocês tinham um encontro com Deus, um compromisso. Mas pode ser que amanhã vocês esqueçam. Então, é um alerta aqui que a gente começa. Então, lembrando que eu falei do material, o resumo de um livro, a gente leu o Juízes aqui como base. E eu falei que eram 2 palavras que a gente ia precisar. A primeira, então, é o esquecimento. Temos que tomar cuidado para a gente não esquecer, porque durante o dia é muita coisa que a gente tem que fazer, tem que trabalhar, tem família, né, tem os nossos sonhos, os nossos projetos, mas temos que tomar cuidado para não esquecermos de Deus. E aí eu fiquei meio confuso, falei, nossa, mas como que eu vou falar isso para o pessoal, né? Como que a gente vai trabalhar isso? Eu sou uma pessoa que, quem sabe, eu trabalho com música, né? Mas eu gosto muito de música instrumental. Eu não ligo muito assim para a letra. Eu gosto do som, o som das notas, a nota do dó, do ré, do mi, juntar tudo. A Carol fica até brava comigo, que às vezes eu falo para ela, se quer ver uma letra bonita, vai ler um poema. O legal da música é as notas, né? E aí Deus me trouxe uma música. Eu não sou um bom cantor, então não vou arriscar cantar aqui para vocês. Então eu vou ler de forma de um poema. Mas é curioso porque assim, eu tenho mania de ouvir sempre a mesma música. Eu vou ouvir uma música lá, às vezes eu vou fazer o devocional, ou arrumar a casa lá. Eu coloco a música no repete, fico ouvindo a mesma música. Então eu não conheço tanta música assim não. Mas aí Deus trouxe uma música que eu não costumo ouvir, não é um conjunto que eu costumo, né, ali. Então eu acredito que é o Espírito Santo trabalhando. Então vamos ver a letra e vamos ver se isso pode identificar com vocês nesse momento. Sempre lembrando que a palavra pode ser que funcione agora ou para um futuro não tão distante. Então, lembrando, eu vou ler a música como se fosse um versinho aqui, um poema, tá? Porque cantando aqui vocês não vão conseguir entender nada se eu cantar. E diz assim, tá chorando por quê? Se você tem um Deus que cuida de você, uou, e jamais te esqueceu. Aí eu falei, nossa, então eu tinha lido sobre esquecer, e aqui ele está falando
às vezes a gente pode esquecer de Deus. Acontece no nosso dia a dia. Mas aqui o cara começa falando, o compositor, que Deus jamais te esqueceu. Às vezes a gente desconfia que Deus esqueceu da gente por causa dos problemas. O negócio parece que está afundando, está dando tudo errado, né? Você começa a duvidar se realmente Deus existe, se o que está na Bíblia é real. Mas aí aqui fala que Deus jamais te esqueceu. É um ato de fé de você acreditar ou não, se Deus esqueceu ou não. Continuando o nosso versinho, ele diz assim: Ele sabe de tudo que você está passando. E mandou te dizer que Ele está cuidando. É um ato ali também de fé. Você acredita mesmo que Deus sabe tudo? Tudo mesmo? Que às vezes você está vivendo um momento em que fala, não é possível que Deus está vendo isso e não está fazendo nada. Mas aqui o autor que compôs o nosso versinho, ele fala que Deus sabe de tudo. Aí vai de você crer ou não, se Ele sabe. E ele fala, Ele está cuidando. Então aqui é um ato de fé. Você acredita que Deus está cuidando das suas causas? Então a gente tem problema no nosso dia a dia, casamento, trabalho, um monte de coisa, igreja. Mas aqui ele fala que Deus, Ele não esqueceu de você. Ele está cuidando. Às vezes vai parecer que não está cuidando nada, mas Ele está, se você crer, se você deixar Deus cuidar. E o nosso versinho continua. Lembra de onde você veio e onde que você chegou. Lembra de todos os livramentos que você já passou. Às vezes a gente esquece de onde a gente veio. Eu tive ali o prazer de crescer num berço evangélico, né, que a gente fala. Então, ali sempre com a palavra de Deus. Mas teve muita gente que veio de lugares horríveis, cresceu ali num momento de muito difícil. Mas Deus cuidou. Né? Fala, olha onde você chegou hoje, graças a Deus, chegamos na igreja. Hoje temos uma porta aberta e podemos chegar. Muitos queriam estar aqui, mas ainda não conseguiram. E ele fala, lembra dos livramentos. Eu acredito que praticamente todo mundo aqui tem um livramento. Fala assim, não, podia testemunhar que Deus te livrou. Só que às vezes a gente esquece de onde a gente veio, dos livramentos que Deus já fez. Né? E aí, continuando aqui um pouquinho o nosso verso. Nem era para você estar aqui, mas Deus falou assim, esse eu vou levantar, e aonde colocar a mão, eu vou abençoar. Então nem era para você estar aqui, mas você está, graças a Deus, porque Deus não esqueceu de você. E aí a parte final do nosso versinho, não chore, quem cuida de você não dorme. Se tem uma coisa que me dá aflição, é eu precisar de alguma coisa em casa e eu olho a Carol está dormindo. Eu falei agora, acordo ela ou não acordo para pedir isso? Mas aqui fala do Deus que cuida de você, Ele não dorme. Ele não dorme, então Ele sabe o que está acontecendo e Ele está cuidando. E o nosso versículo ainda continua, levanta, tem muita gente que te ama. Então tem muita gente que precisa de você precisa estar forte porque você vai abençoar ainda muita gente. Tem muita gente que te ama e precisa de você. E Deus te mandou dizer que vai acontecer. Deus mandou te falar que tudo vai passar. A Bíblia não dá um tempinho, né? É um ano, é um dia, é uma hora, mas diz que se Deus está cuidando, Deus não esqueceu de você, Ele está trabalhando, Ele não está dormindo, quer dizer que uma hora essa vitória vai chegar, que as coisas vão passar. Então, eu disse que era um livro que a gente ia resumir, Juízes, o povo esquecia de Deus com frequência. Duas palavras, então a primeira é esquecer, então lembra que não pode esquecer. E a segunda palavra é lembrar. Se a gente pegar o dicionário e ver o que quer dizer a palavra lembrar, é trazer a memória. Então a gente precisa constantemente trazer a memória de onde a gente veio, o que Deus fez já para a gente, o livramento que deu. Às vezes você acha que Deus não está te livrando nesse momento, mas Ele está cuidando. A gente precisa trazer isso à nossa memória. E para não ficar só nas minhas pequenas palavras, queria contar aqui uma experiência que eu tive novamente com música. Para quem não sabe, eu trabalho com música, né? Dou aulas. E Deus sempre abençoou, sempre acreditei nisso. Deus confirmou já por profetas que eu ia dar aula, que ia ter escola. E hoje, né, eu tenho um mini estúdio, um home studio em casa, e a gente trabalha com aula, eu e a Carol. E Deus sempre abençoou, sempre senti um cara abençoado. Eu lembro quando eu trabalhei numa escola, eu lembro quando eu entrei lá, né, fiquei 10 anos dando aula lá. Entrei com 2 alunos, aí no outro mês eu tinha tanto aluno que eu lembro que o pessoal falava, cara, você bateu o recorde de aluno. Nunca aconteceu isso na escola, entrar um professor e ter tanto aluno. Fala, meu Deus, né? Meu Deus cuida de mim, não dorme. Meu Deus cuida, faz tudo. E Deus sempre abençoou, sempre abençoando. Depois montei o estúdio, fui trabalhando com o meu estúdio e sempre tendo mais alunos, sempre prosperando.
teve, né, aquela parte da pandemia que a gente passou, que daí teve um corte muito grande, foi a única vez que diminuiu ali os alunos, mas Deus cuidou, Deus trabalhou, Deus fez tudo, amém? E passou a pandemia, os alunos voltaram, a gente ganhando cada vez mais, sempre com um número grande de alunos, começou a ter a lista de espera, o pessoal queria fazer aula, tem que ficar na lista de espera, e tudo sempre funcionando bem. E aí aconteceu alguns meses para cá, que daí saiu um aluno, e tinha lista de espera, mas dos 10 que estavam lá, nenhum conseguia o horário que aquele aluno estava. Aí acorda outro dia, sai outro aluno, de novo, tinha uma lista de alunos, mas dos 10 ninguém conseguia. E aí depois saiu outro aluno, e saiu outro aluno, falei, meu Deus, o que está acontecendo? Tipo, o negócio que você prometeu, você não dorme, você cuida, o que está acontecendo? Que tem a lista aqui de aluno, mas ninguém encaixa no horário, tem alguma coisa errada aqui. E aí acordava outro dia, saiu outro aluno, falei, nossa, daí eles começam, né, a fazer uma revisão. Falei, Senhor, eu pequei contra ti, disse algo que eu não devia, estou fazendo algo errado, você começa a ficar preocupado, porque o Senhor sempre abençoou, o que está acontecendo? Cadê os nossos alunos? E graças a Deus a parte financeira estava tudo ok, pagando todas as contas, tudo certinho, bonitinho, mas fiquei preocupado, falei, nossa, o Senhor está querendo me dar uma folga, o que está acontecendo? E os alunos ainda ali saindo, né? E ficou meio estranho. E aí um dia orando, sabe aquele momento que você está orando, assim, e como eu falei, eu vou ouvir uma música, eu coloco lá no repete, fica a música, eu sempre escuto a mesma música. E orando lá para o Senhor, sabe aquele momento que você dá aquele silêncio, que você para e você responde e fica quieto. Assim, né? Eu orei, falei tudo e fiquei calminho. E foi um negócio meio estranho, porque eu estava ouvindo lá as músicas e do nada mudou a música. Do nada entrou uma música que não estava ali nos planos, tocar aquela música. E eu falei que não ia precisar de duas músicas, então eu vou ler a outra música aqui agora para vocês, o nosso versinho. Mas eu parei assim, estava orando, perguntando se eu pequei, o que eu fiz, né, o que está acontecendo. E aí eu parei assim. Aí do nada do rádio, fica tranquilo, não se desespera. Eu estou cantando, não é para ler, esqueci que não é para cantar. Se foi Deus que prometeu, a promessa está de pé, somente espera. Mantenha calma, não perca a fé. O teu joelho está no chão, teu inimigo não consegue ficar de pé. Eu falei, amém então, Senhor, é para ficar tranquilo, vou ficar tranquilo. Aí levantei, peguei o celular, outro aluno desistiu. Eu falei, nossa, fica tranquilo. Aí chegava para a Carol, você não vai acreditar o que aconteceu. Ai meu Deus, o que aconteceu? Saiu outro aluno, mas fica tranquilo, tá tudo bem. Aí outro dia, tinha dado carona para minha mãe, acho que no mercado. Aí minha mãe meio sem graça, Manuel, deixa eu fazer uma perguntinha para você, mas não é por causa do dinheiro, não é por causa da igreja, dízimo não, mas eu percebi que o seu dízimo diminuiu, tá tudo bem? Você está precisando de dinheiro, aconteceu alguma coisa? O que aconteceu? Olhei para ela, fica tranquilo, não se desespera, falei, tá tudo ok, fica tranquilo. Eu precisava de um tempinho ali para pôr umas coisas em ordem, eu pude estudar no tempo que surgiu ali, e seguimos firme e forte. E é engraçado as coisas que Deus fez, porque aos poucos, eu lembro que daí chegou um aluno, esse não saiu, mas disse que não ia poder pagar. Porque ele falou, a mãe chegou, era um garotinho de 9 anos, né, só testemunho aqui, ele falou assim, ó, Manuel, ele está tocando lá na igreja, né, o líder de louvor falou, está indo bem, está evoluindo, só que é o seguinte, o pai dele não está pagando a pensão, então não tem como te pagar. E aí eu falei, fica tranquilo, não se desespera. Eu falei, ó, processo, falou que tinha aberto um processo, falei, fica tranquilo, vai lá, quando der você paga. Esquenta a cabeça, deixa o garoto aqui, está aprendendo para tocar na igreja, glória a Deus, fica tranquilo, não se desespera. O dia que sair lá a pensão, você paga. Enquanto isso, vem e faz a aula. E a gente foi vivendo, e foi passando os meses, né? E ficando tranquilo. E nesse último mês, se tudo der certo, se todo mundo pagar, se ninguém cancelar, a gente volta onde a gente estava. Começou a vir aluno, porque falei, tinha aluno lá na lista, mas não encaixava nos horários, e começou a surgir aluno de novo, e começou a entrar aluno para Carol, lista de espera, para mim lista de espera, tem mais um professor agora lá com a gente, que o Xó também está dando aula, e está entrando aluno, e graças a Deus, Deus está abençoando, Deus não esqueceu. E às vezes acontece algumas coisas na nossa vida que Deus está trabalhando, Deus está cuidando da nossa vida. E essa palavra que eu queria trazer para vocês. Como eu disse, pode ser que você esteja com um problema agora. Se tiver com problema agora, fica tranquilo. Não se desespera, porque Deus vai agir. Deus não está dormindo. Mas a gente tem que tomar cuidado, como eu disse aqui, para a gente não esquecer de Deus. Existe um Deus, entendeu? E Ele cuida da gente. A gente, na correria do dia a dia, acaba esquecendo de Deus às vezes. Mas, né, se for esquecer, que seja o leite. Não esqueça de Deus.
E Ele está trabalhando. Então essa palavra que o Senhor tinha colocado no meu coração, eu sou uma pessoa que não fala muito, né? Minha mãe até começou a pregar de manhã, a Carol estava desesperada, falou, vai atrasar o almoço de todo mundo aqui, porque a pastora está falando, mas é que eu sou curto, porque se eu falar muito, eu sei que vocês não vão guardar tudo. Então eu tento ser bem objetivo. Então lembrando, resumo de livro de Juízes, né? O povo esqueceu de Deus e perecia por causa disso, porque eles esquecem, eles começaram a fazer o que Deus reprova. Então tem que lembrar, o que Deus gosta, entendeu? É fazer, buscar Deus. 2 palavras, cuidado com esquecer e lembrar de lembrar. Lembrando que lembrar é trazer na memória. Como dizia a música, lembra de onde você veio, lembra dos livramentos que Deus te deu. Você vai ter muito, vamos dizer assim, seu coração vai encher, quando você lembra dessas coisas, a adoração vai crescer no seu coração por causa da gratidão. Você vai perceber que não é pelo nosso esforço que a gente conseguiu as coisas, mas é porque Deus estava ali abençoando a gente. Deixa eu lembrar aqui o que eu falei. Então, lembrar de esquecer. E as 2 musiquinhas. Então, não chores. Não chores, porque quem cuida de você não dorme. E por maior que seja a luta, fica tranquilo. Fica tranquilo, porque Deus não esqueceu de você. Amém? Foi rapidinho, espero que vocês consigam lembrar de tudo isso. Como eu disse, pode ser que sirva para hoje, pode ser que sirva para amanhã, pode ser que sirva daqui a um ano, porque as lutas vêm, faz parte, as aflições faz parte da nossa vida, mas lembre que tem um Deus que cuida de você. Queria convidar vocês para ficar de pé, vamos fazer uma oração. Pai querido, Pai amado, Senhor, agradecemos a Ti por estarmos na Tua casa hoje e de podermos lembrar de Ti, Pai, de trazer a memória de tudo que o Senhor já fez pela nossa vida, Senhor. Eu agradeço a Ti, Senhor, pela família, pela igreja, por cada um que está aqui, Senhor, e que possamos sempre, Pai, sempre estar de joelho diante de Ti, Pai, aguardando a Tua provisão, porque sabemos que o Senhor não vai esquecer de nós, Pai. Sabemos que o Senhor sempre vai prover, que o Senhor vai cuidar, Pai. Então desculpa pelas vezes que esquecemos de Ti e que choramos, que tememos o futuro, Pai. Mas que o Senhor possa cuidar do nosso coração, Pai. Que o Senhor possa cuidar da causa de cada um aqui, Pai. E que possamos testemunhar a Tua obra em nossa vida, Senhor. Então que o Senhor deixe cada coração aqui tranquilo, Pai. E que possamos confiar na Tua palavra sempre. Amém.
de você.